O Isaac Giovanni Carniol, eu o conheci com quase 40 anos atrás. Eu era professor na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ele era aluno por lá, se formou por lá. E quando ele ainda era estudante, ele assistiu uma das reuniões que eu fazia com outros colegas do corpo de professores e se interessou em fazer pesquisa. Ele queria fazer psiquiatria, mas ele queria também fazer pesquisa. Ele começou a estagiar com a gente, terminou o curso e, terminado o curso, pediu para fazer pós-graduação e ele fez parte então da primeira turma de pós-graduação, a primeira turma histórica, inclusive, né? Foi a primeira pós-graduação lá na Faculdade da Santa Casa, e depois, como nós nos transferimos da Santa Casa para a Escola Paulista de Medicina, foi a primeira turma de pós-graduação aqui da Escola Paulista de Medicina também. Ele, junto com o Jandira, junto com o João, e junto mais um quarto, que eu estou tentando lembrar que daqui a pouco o nome surge. Então, nós convivemos durante bastante tempo juntos, né? A tese dele versou sobre a maconha. Numa época em que discutir sobre a maconha quase fazia uma heresia, né? Mas não palavrão, era a planta maldita. E a tese do Isaac, ela compreendeu comparar diferentes princípios ativos que existem na maconha, e mais do que isso, ele fez também algumas observações em animais e no ser humano sobre a interação existente entre os princípios ativos da maconha. É um caso bastante característico de uma planta que tem vários princípios, várias substâncias químicas, e uma modula o efeito da outra. O que nós descobrimos na época, pelos trabalhos do Isaac, foi que canabidiol modulava, fazia que o tetrahidrocannabinol, que era o princípio alucinógeno da maconha, agisse por mais tempo e gerasse menos ansiedade. O trabalho foi muito bem aceito, até foi defendido assim com louvor. Foi esse trabalho que foi considerado seminal work? Um seminal work? Não. Mas ele continuou trabalhando com a gente. Tá. Então, esse trabalho, o trabalho seminal, o trabalho que seria importante para uma coisa que ocorreu no futuro, foi logo, ele continuou trabalhando conosco um certo tempo, durante o qual ainda ele começou a trabalhar com a parte de maconha, e naquela época ele se interessou por uma coisa que praticamente não existia. Então, o Isaac, depois de defender a tese, ele ficou um certo tempo ainda trabalhando conosco, e ele abordou um assunto extremamente importante, que era a interação entre diferentes princípios ativos da planta, da maconha. Ele verificou que o canabidiol era capaz de modular os efeitos do princípio ativo do tetrahidrocannabinol, fazendo com que, então, cigarro de maconha, contendo quantidades adequadas dos dois princípios ativos, ele tinha um efeito mais prolongado e gerava menos ansiedade do que só o delta-9-THC, o princípio ativo. Esse é um trabalho que mais tarde ele foi utilizado pelos ingleses para desenvolver um medicamento, que é um medicamento chamado Sativex. O medicamento Sativex é um medicamento que é a base de 2 extratos de maconha com um teor calibrado em cada um dos extratos do delta-9-THC e do canabidiol, de maneira que essa mistura tem assim uma associação ideal para esse uso. E os próprios autores ingleses reconhecem que esses trabalhos, que na verdade resultaram de 4 publicações científicas em revistas as mais importantes do mundo na época, que ainda hoje são importantes, originasse praticamente um novo trabalho, um novo medicamento, que hoje é um grande sucesso. Para que se tenha uma ideia, esse produto ele é produzido na Inglaterra, no Reino Unido, e é exportado, está sendo exportado para mais de 20 outros países. Bom, isso que eu falei até agora é a parte técnica, né? O
trabalho que o Isaac fez aqui. Eu queria falar alguma outra coisa. É mais um aspecto assim do Isaac como ser humano, não como cientista. Não que o cientista não seja um ser humano. Eu acho importante a gente chegar e separar uma coisa da outra, porque o Isaac foi um amigo inesquecível, né? E é um amigo inesquecível. A gente não tem tido contato ultimamente, mas com alguma frequência a gente lembra das frases dele. Ele era uma pessoa extremamente sensível. Ele se entristecia ou se deprimia com uma certa facilidade para qualquer coisa que fosse mais agressiva, ele se ressentia disso. Então até hoje eu me lembro de eu comentar o seguinte: quando eu vou assistir uma conferência ou qualquer coisa que seja, e a pessoa lá na frente diz algo que não agrada, eu já posso ter certeza que eu vou ouvir um suspiro de lamentação do meu lado, que era o Isaac sentado do meu lado. Isso era muito característico dele. Não sei se ele mudou isso, mas se mudou não varia. Não, nem sei se varia bem, mas que o que ele tinha era suficientemente agradável. A outra coisa também, ele tinha uma sensação de amizade e uma maneira de encarar os amigos mais do que amigos, é quase como se fossem irmãos. Ele tinha uma preocupação muito assim, genuína e forte com os altos e baixos que todos nós temos na vida, né? Talvez nos momentos baixos ele estava sempre, você percebia o olhar dele cuidadoso, procurando conversar com a gente, etc. Então ele é bastante, e ele tinha um humor inacreditável. Ele continua bem humorado. É uma grande qualidade humana, o humor dele, inclusive um humor muito curioso por representar assim, que das condições do meio ambiente, as condições pessoais, você pode chorar e pode rir, né? Ele me contava uma piada que ele comentava muito sobre a mãe judia, né? E ele então comentava um fato que eu achava muito engraçado, que ele tinha um amigo que chegou um dia de manhã, esse amigo acorda e encontra a mãe voltando molhada, estava chovendo. E que a mãe tinha ido comprar um pãozinho quente para esse amigo dele, né? Ele fala: eu não entendo como é que pode fazer isso, né? Como é que ela faz? E eu falei: mas putz, seu amigo, ele ficou bravo com a mãe? Ele falou: ficou. Eu falei: pois não devia, porque possivelmente isso era uma coisa genuína dela, e era uma coisa que na realidade ela se completava muito como mãe, embora o filho já fosse grandão, né? Aí eu perguntei: a sua mãe faz a mesma coisa? Ele falou: quase. Então eu me lembro muito bem desse passado dele. Depois a gente se afastou por características da vida. Ele foi para Unicamp, virou professor titular lá, uma carreira de muito sucesso, e se aposentou. Eu não tenho tido mais contato com ele. Sim. Para minha tristeza e com certeza a tristeza dele também, né? Sim. Eu acho que seria uma coisa importante que se a gente mantivesse, inclusive aquele elo de amizade e de companheirismo também que ocorreu durante todos esses tempos. Então é isso. Tá. Para vocês, eu desejo tudo de bom e que muitas primaveras ainda você vai passar, como eu também tenho certeza que passarei, tá certo? Um abraço para você. Tá, obrigada. E o Isaac comenta comigo que o senhor foi o último professor dele. Ah, é? Porque depois, de lá para cá, ele nunca mais aprendeu nada com ninguém. Ele que passou a ser passou a ser professor. E que ele sente muita falta disso. A gente sente falta. As primeiras turmas de pós-graduação que eu tive era um envolvimento enorme, um envolvimento realmente muito agradável, muito intenso, de quem estava construindo alguma coisa nova. Né? Nós éramos os primeiros, os pioneiros que estavam procurando então fazer algo que não tinha no Brasil ainda. A população do Brasil não estava instalada nos moldes que hoje está, e na realidade em 1970 e poucos por aí, até antes, da década de 60 ainda, mas em 1965, 1970,
eu tinha voltado dos Estados Unidos, tinha feito uma pós-graduação na Universidade de Yale e eu copiei em parte, adaptando ao Brasil os moldes daquela pós-graduação, que era realmente excelente. Certo. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada. Nada.